taxa de desemprego no Brasil ficou praticamente estável em 5,8% no mês de abril. É o menor patamar para o período desde o início da série histórica em 2002. Segundo o IBGE, estatisticamente houve estabilidade nos dois tipos de comparação. Sobre o mês anterior, foi registrada uma leve alta de 0,1 ponto percentual. Já em relação a abril de 2012, uma leve queda de 0,2 ponto. A população desempregada foi estimada em 1.414.000 pessoas, enquanto o contingente de ocupados ficou em 22.906.000. O levantamento ainda contabilizou o número de trabalhadores com carteira assinada, quase 11,5 milhões de pessoas, com expansão de 3,1% na comparação com o mesmo período do ano passado. A pesquisa mensal de emprego do IBGE, realizada nas regiões metropolitanas de Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. A inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Semanal acelerou na terceira semana de maio. A informação é da Fundação Getúlio Vargas. O indicador foi para 0,40%, uma expansão de 0,02 ponto percentual sobre o resultado da semana anterior. Segundo a FGV, 5 das 8 classes de despesa registraram alta no período. A principal contribuição veio do grupo Educação, Leitura e Recreação, que saiu de uma deflação de 0,06% para uma inflação de 0,28% no período. A alimentação também acelerou, influenciada pelos preços das frutas. A pontualidade de pagamentos das micro e pequenas empresas subiu pelo terceiro mês seguido. O índice atingiu 95,6% em abril, contra 95,4% em março. De acordo com a Serasa Experian, a alta foi influenciada pela retomada gradual do crescimento econômico doméstico e pelo recuo da inadimplência dos consumidores. Participa conosco hoje aqui do Band News Mercado, Thiago Nigro, sócio da Invest Partner. Thiago, seja muito bem-vindo. Obrigado. Nosso assunto é a modalidade de investimento escolhida pelo brasileiro. 60% dos brasileiros ainda escolhem a poupança, mesmo sabendo que o rendimento real, ou seja, descontada a inflação, já está negativo. Por que essa escolha? Então, Núria, sabe que é um ponto muito bacana que você levantou, porque existe uma questão cultural muito forte que nós ainda carregamos por causa de nossos descendentes. Né? Então, antigamente, a poupança, por mais que existissem outros investimentos aí, que a gente conseguisse uma rentabilidade mais elevada, ele era um investimento interessante. Né? Se você puxar, por exemplo, 1990, a gente tinha uma rentabilidade de 2.000% ao ano. Né? Então, a gente tem uma questão cultural muito forte, a gente tem também a questão da comodidade, que é o fato de estar hoje em um banco, e também existe a falta de conhecimento, que eu diria que é hoje o principal fator. Então, a falta de educação financeira no Brasil é algo muito forte, muito presente nos nossos dias. Entendeu? Ou seja, mesmo com essa rentabilidade negativa, ainda tem gente que investe na poupança. E não é pouca gente, né? É quase 60% dos brasileiros. Agora, a gente sabe também que o brasileiro não gosta de arriscar, de se arriscar a perder dinheiro. Quais são as alternativas não muito arriscadas e que têm uma rentabilidade melhor que a poupança? Olha, se a gente partir para o investimento mais seguro do Brasil hoje, que é a LFT, que são as letras financeiras do Tesouro, ou seja, é um investimento garantido pelo governo, você já tem uma rentabilidade maior que a poupança. Então, ou seja, você tem mais segurança, tá? Você tem mais rentabilidade e ele é totalmente garantido pelo governo. Assim, outros segmentos que a gente também tem uma rentabilidade mais interessante com a mesma segurança, pode ser o próprio CDB, se você negociar legal, claro, com o seu gerente do banco, com o seu assessor de investimentos, ou até uma LCI, que hoje está se tornando cada vez mais comum. Né? Então a LCI, ela significa a letra de crédito imobiliário. Né? E ela tem hoje um bônus muito legal, porque ela é isenta de imposto de renda, assim como a poupança. Então, hoje, enquanto a poupança paga 70% do CDI, uma LCI você consegue tranquilamente que pague 90% do CDI. E se você tiver até R$250 mil, por exemplo, você tem a garantia do Fundo Garantidor de Crédito. Então você tem a mesma garantia da poupança e uma rentabilidade maior também. Tá? Voltamos a conversar mais sobre esse assunto daqui a pouquinho.
O índice dos gerentes de compras da indústria da China caiu para 49,6 pontos em maio, de 50,4 pontos em abril, o que indica uma contração da atividade. O indicador medido pelo HSBC foi o mais baixo em 7 meses. Em nota, o economista Ku Hogbin afirmou que o resfriamento das atividades da indústria em maio reflete uma menor demanda interna e a continuidade das dificuldades internacionais. É claro que essa informação de contração industrial lá na China pesou sobre os mercados hoje, a começar pela Ásia. O índice Nikkei teve uma queda de 7,32%, o índice Nikkei do Japão, em função desses dados da China. A preocupação é muito grande, porque a China é o principal comprador de produtos, de matérias-primas do mercado internacional, a segunda maior economia do mundo, também é o principal parceiro comercial aqui do Brasil. E na Europa, as vendas no varejo da Itália recuaram 0,3% entre fevereiro e março. No primeiro trimestre, as vendas caíram em média 0,8% na comparação com os 3 meses anteriores. A Itália registrou ainda um superávit de 1,5 bilhão de euros no comércio com países de fora da União Europeia em abril, frente ao déficit de 901 milhões de euros registrado no mesmo período do ano passado. E a terceira maior economia da Europa não vai nada bem. Milhões de italianos não conseguem mais pagar nem mesmo a calefação e nem comer carne. O número de pessoas consideradas gravemente carentes dobrou nos últimos 2 anos na Itália. Os motivos são a recessão e o desemprego que assolam o país. Os dados estão em um relatório anual do Instituto Nacional de Estatística, o ISTAT. O número de pessoas vivendo em famílias consideradas seriamente carentes dobrou, chegando a 8,6 milhões de pessoas, o que representa 14% da população italiana. E vamos ver como fecharam as principais bolsas da Europa. A gente tem na tela essas informações em queda forte, especialmente a Bolsa de Milão, que recuou mais de 3%, reflexo desse dado que vem da China e também das preocupações com a continuidade dos estímulos à economia dos Estados Unidos por parte do Federal Reserve, o Banco Central do país. O número de pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos caiu em 23 mil na semana até o dia 18 de maio. Foram 340 mil solicitações, segundo o Departamento de Trabalho dos Estados Unidos. Mais de 2 milhões e 900 mil norte-americanos estão recebendo esse benefício. E ainda no mercado norte-americano, mais um indicador foi divulgado hoje. As vendas de imóveis novos subiram 2,3% em abril, na comparação com março. Os economistas previam uma alta levemente menor, de 2,2%. Vamos conferir as bolsas norte-americanas, como estão encerrando na sessão de hoje, queda por lá. O índice Dow Jones chegou a inverter o sinal durante a tarde, a operar no positivo, puxado pelas ações da HP, empresa do setor aí de computadores, informática, eletroeletrônicos. As ações da companhia subindo mais de 15% na sessão lá nos Estados Unidos, em função do balanço que veio melhor do que esperado. Esse balanço foi divulgado ontem. E a gente volta a conversar aqui no Band News Mercado com o Thiago Nigro, sócio da Invest Partner. Thiago, quem pode ajudar o brasileiro a encontrar caminhos para investir? Que tipo de profissional? Hoje em dia, Núria, a gente tem um profissional que ainda não é tão conhecido quanto em outros mercados mais consolidados, que é a figura do assessor de investimentos. Tá? Lá fora ele é conhecido como Financial Advisor, né? Então, eu gosto de explicar resumidamente que ele é como se fosse... ele é um especialista em investimentos. Então, diferente de um gerente de banco, que ele é um generalista, o assessor de investimentos, ele é especialista em investimentos. Então, ele vai ajudar a população hoje que busca investimentos ou busca uma aposentadoria, busca alguma coisa lá na frente, a escolher melhores alternativas, né? Então, é isso que a gente vê de muita gente investindo na poupança. Para quem investir na poupança, se existem outros produtos com a mesma segurança que pagam mais. Então, essa figura hoje geralmente é afiliada a alguma corretora e ele distribui produtos de investimento. Como ele é um especialista, ele faz todo um estudo em cima do perfil do cliente dele, ele entende as necessidades, entende como funciona o fluxo de caixa da família, qual é o objetivo com rentabilidade, e ele oferece produtos que tenham a ver com o perfil dessa pessoa e que consigam bater uma rentabilidade que o cliente tem hoje em banco.
Os números mostram que o brasileiro prefere investir via banco. É o contrário do que acontece lá fora. Exatamente. Hoje a gente vê quase 100% dos brasileiros investindo através de banco, enquanto que nos Estados Unidos, por exemplo, em mercados mais consolidados, quase 100% dos investidores investem através de agentes de investimentos, né? Isso acontece pelo mesmo motivo que a gente falou da poupança, a falta de educação financeira, tá? Lá o mercado é muito mais consolidado, a queda da taxa de juros aqui faz os investidores buscarem outras e melhores alternativas, então isso tudo contribui para essa migração, porque hoje o banco foca no cliente deficitário. O banco investe hoje ganhando quase 200% ao ano em um cheque especial, em um crédito, enfim, qualquer produto dele de empréstimo, né? Enquanto que em outros mercados o cliente facilmente consegue taxas muito melhores. Tiago, muito obrigado pela sua participação no Band News Mercado. Obrigado. A gente vai ver agora como vai fechando a Bolsa Brasileira. Na sessão desta quinta-feira, a gente tem na tela as informações. O Bovespa à vista chegou a cair mais de 1%, mas reduziu as perdas com a virada lá dos índices de Nova York durante a tarde. A queda nesse momento é de 0,17%, 56.332 pontos. Maiores altas da Bolsa Brasileira, a gente vê aqui a Veagro com alta de 6,44%. Agora as maiores baixas. Tem aí a Metalúrgica Gerdau e a Gerdau com queda de 3,77% e 2,91%. E no mercado de câmbio, o dólar futuro com vencimento no mês de junho chegou a operar em alta, inverteu o sinal, vai encerrando a sessão com queda de 0,07% e valendo R$ 2,04. Esta segunda edição do Band News Mercado fica por aqui. A gente volta amanhã às 9h45 da manhã com as principais notícias econômicas do Brasil e do mundo.